mensagem. E Deus sabe e conhece o coração dele. Aí você vai ser abençoado. Fala com Deus agora. Usa o servo do Senhor para me abençoar. Fala com Deus agora. Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqui está o servo do Senhor e aqui está o povo que o Senhor preparou nesta tarde. Senhor, entra na mente dele agora, no coração dele, Senhor, nas mãos, no corpo, tudo dele agora, Pai. E usa, Senhor, meu Deus, para falar com o povo do Senhor, para abençoar, Senhor, para que o Senhor venha curar, venha responder, Pai. Mas em nome do Senhor Jesus, usa o servo do Senhor e repreenda, Pai, todo o mal, Senhor, todos os obstáculos, pessoas receberem as bênçãos hoje. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, abençoe agora. Amém e amém. Eu sou o Leonardo de Igreja com a paz do Senhor, irmãos. Amém. Confesso que, irmãos, que é um momento único para mim, porque o Senhor tinha já para mim, né? Tinha falado já para mim que eu era uma promessa de Deus. Quando eu tinha 2 anos de idade, o Espírito Santo mandou falar isso aqui. Quando eu estava no hospital com meu pai, numa pracinha, na época ele era fumante, estava fumando lá e chorando. Eu já dei esse testemunho aqui já. E um casal evangélico perguntou para ele, que ele estava chorando, o casal falou: o que acontece com o senhor? Ele falou: meu filho está desesperado médico, hoje eu estou vindo aqui para assinar a alta dele, só que ele não está de alta. Eu estou assinando um termo de responsabilidade para levar ele para casa. Porque eles já fizeram tudo que eles tinham que fazer. Nas mãos do médico não tem nada mais para fazer. Então eu vou ter que levar ele para casa desse jeito mesmo. Daí ele falou: antes do senhor levar ele para casa, a gente pode fazer uma visita de oração para ele? Meu pai falou: ah, pode sim. Daí foi lá no quarto, falou: meu nome, Juliano e tal, orou. Daí o casal falou: não se preocupe, ele tem uma promessa de Deus. E passou 43 dias, 7 meses, 7 semanas e alguns dias. Hoje essa promessa cumpriu. O Senhor lhe colocou no lugar de honra, onde todos aqui que vêm falar da palavra dele, falar do amor dele, está contigo, está comigo, né, irmãos? Isso é um momento único para mim. Não foi o pastor, não foi a irmã Elisângela, não foi a pastora, né, que me colocou aqui pelo Senhor. Glória a Deus. Eles apenas foram intercessores através de Deus. Para fazer esse convite que o Senhor fez para mim há 43 anos atrás, hoje está se cumprindo. Eu creio, irmãos, que tudo que você tem na sua vida, esse tempo é determinado por Deus, não por nós. Por mais que passe o tempo que for, o nosso guardadão, o Senhor está guardado para você vir fazer a obra. Eu demorei 43 anos, né? Agora estou gatinhando na presença do Senhor. Entrei por muitos anos estarei na presença do Senhor, glorificando, exaltando, falando a benfeitoria que Ele tem feito na minha vida e o que eu tenho presenciado, né, o sobrenatural do Senhor Deus na minha vida e na vida de todos os irmãos aqui. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, por ter por vir nesse lugar de honra. Peço aos irmãos desculpa pelo nervosismo, né, que a primeira vez, infelizmente, é difícil, é complicado, mas o Senhor nos dá suporte. Se Ele colocou nós aqui, com certeza Ele nos dá força, nos dá entendimento para falar a palavra dele. Né? Então, irmãos, eu vou falar aqui, começa em Gênesis 37, capítulo 9, diante, irmãos, onde uma passagem conhecida que fala, irmãos, de José, né? Que José começou a se destacar entre seus irmãos. José, filho de Jacó, Jacó tinha 13 filhos ao total, e José se destacou entre eles, né? Inclusive, o Jacó tinha feito uma túnica especialmente para Jacó, para José. E aqui eu vou começar a ler para os irmãos, onde versículo 9 em diante. Teve ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol e a lua se inclinavam para mim.
Ele, contando a seu pai e seus irmãos, repreendendo seu pai, disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos nós inclinar perante a ti? Seus irmãos imaginavam, mas seus irmãos invejavam, mas seu pai meditava sobre o caso. Foram seus irmãos pastorear as ovelhas, e seu pai a Siquém. Disse Israel a José: teus irmãos apacentaram as ovelhas em Siquém, vem e enviaste a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Israel lhe disse: vai agora e vê como estão teus irmãos e as ovelhas, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Edom, e ele foi a Siquém. E o homem achou José andando errante pelo campo. Perguntou que homem que procurava. José respondeu: procuro meus irmãos, roga-te que me mostre onde eles apacentam as ovelhas. O homem respondeu: foram-se daqui, ouvi-lhe dizer, vamos adotando. Então José foi atrás dos irmãos, achou em Dotã. Quando eles ouviram, de longe, antes que chegasse, eles cuspiram contra ele para o matar, conspiraram para matar-lo. Eles disseram uns aos outros: eis que vem o sonhador, vim depois agora, matemos, lançamos a uma cisterna e diremos que um animal selvagem devorou, e veremos que será de seus sonhos. Mas Rúben ouviu isso e livrou de suas mãos, dizendo: não lhe tiremos a vida. Disse-lhe Rubens: não derramamos seu sangue, porque ele é da nossa família. Por livrar-nos de suas mãos para torná-lo o seu pai. Aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram a túnica e várias coisas que trazia, despiram ele, tiraram a túnica dele, e tomaram e lançaram numa cisterna. Porém, a cisterna estava vazia, não havia água nela. E se sentaram para comer os pães. Levantando os olhos, viram a caravana de ismaelitas que vinham da cidade de Galiléia, e seus camelos traziam especiais, bálsamo, mirra, que levaram para o Egito. Então que disse Judá a seus irmãos: que proveito há com mataremos nosso irmão? A sua morte, vinda, vendemos aos israelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram com ele. E passando os mercadores de midianitas, tiraram José da cisterna e trouxeram para vendê-lo aos israelitas por 20 moedas de prata. E levaram José ao Egito. Até isso, somente, irmãos, para não ficar muito comprido. Então, irmãos, como eu disse aqui, eu demorei 43 anos e 7 meses, 5 meses e 7 semanas para poder estar subindo, um lugar de respeito, de honra, e poder estar falando do Senhor nesse momento. Aqui mostra, irmãos, que quem tem a promessa de Deus nunca morre. Quem tem a promessa de Deus é imortal. Independente de qualquer circunstância, irmãos, pode passar o que for, qualquer furacão que for, irmãos, a palavra de Deus fala: se você tem uma promessa, você vai ser cumprido nela. Entendeu, irmão? Aqui José, como ele tinha uma promessa. A promessa, demorou 13 anos para a promessa dele se cumprir. Ele foi vendido aos egípcios, e lá ele usou o que ele tinha de melhor. Deus deu um dom para ele, de revelações, e muitas das vezes, nós temos nosso dom, que Deus nos capacita de alguma forma, Aqui dentro da igreja, muitos sabem cantar, outros têm dom de revelação. Enfim, irmãos,
né? O Senhor não nos qualifica com alguma coisa. Muitos falam, eu não sei nada, não sei falar, não sei, né? Não tenho dom para nada. Mas aí que você se engana, irmão, porque é o inimigo que está colocando no teu coração isso. Porque no momento que você tem uma promessa de Deus na sua vida, você tem algo especial para Deus escondido em algum lugar de você. Só que você, por enquanto não chega a hora, você não descobre onde é. Né? E José tinha, ele revelava sonhos. E teve uma época, nessa época aí, ele era escravo ainda, o rei lá teve vários sonhos, ninguém sabia escrever qual sonho seria, e foi chamado José. E José decifrou o sonho, né? Todos eles deu tudo certo o que José falou na época, né? E ele gostou muito de José e falou, opa, esse aí serve para ficar do meu lado. Né? E tá então que José virou governador do Egito. Mas nisso ele teve uma trajetória difícil, né? Você pode ver, a própria família dele não apoiava ele, né? A própria família queria destruir ele, né? E hoje em dia também não é diferente disso, irmãos. Eu tenho na minha família, ouvi boatos, não sei, também não procurei saber, eu entrego tudo na mão de Deus. Muitos falaram, não, que ele fez tudo coisa errada, agora está procurando a presença de Deus. Agora que vai procurar Deus, fez todo mundo, assim, eu vejo muita gente falar do crente, né? Porque tem muitos crentes convertidos que eram do mundo. Eu mesmo nasci verdadeiramente do mundo. Eu tenho uma bagagem do mundo nas minhas costas. Graças a Deus eu tirei essa bagagem, joguei de lado, estou com a minha bagagem. Hoje eu tenho minha bagagem. Mas eu tinha uma bagagem do mundo lá fora. E todo mundo que é do mundo, que converte ao Senhor, que passa a fazer parte da família do Senhor, tem uma bagagem. Mas basta ele deixar ela do lado e pegar essa bagagem, né? Então, irmãos, hoje querendo, não agradecendo, mas humildemente falando, hoje eu estou falando na boca de muita gente, né, que disse que eu era um perdido, que eu não tinha mais jeito, que o meu fim era morte, cadeia, né? Entendeu, irmão? E eu tenho uma bagagem para falar, né? Falar assim, que o mundo não tem nada para oferecer lá fora. Eu só tive desilusão, né? O mundo lá fora só me ensinou coisa errada, né? E depois, eu creio que foi em 2009, 2010, eu comecei a fazer visita em algumas igrejas, né? E todas elas, os pastores, os preletores, eram usados para falar que eu tinha um grande projeto, Deus tinha um grande projeto na minha vida. Então, eu disse mais uma vez para os irmãos, ele está se cumprindo hoje, né? Eu louvo a Deus, eu agradeço o nome dele, e tudo pela honra e pela glória dele, né? Eu não sou nada, né? Apenas sou um humilde servo que estou aqui para servir e fazer a obra do Senhor, né? Inclusive, eu não ia falar isso, mas o Espírito Santo colocou quando a irmã estava começando a cantar o hino, ele falou, fala da minha promessa que tem na sua vida. Demorou 43 anos, mas o Senhor está aí, né? Aleluia. Dia 18 de abril de 2026, num sábado, né? Estamos aqui, o sol brilhando lindo lá fora, né? Eu tenho multidões escutando isso aqui, irmão, porque Deus é maravilhoso, Deus cumpre o que Ele fala. Porque Ele vai cumprir na tua vida, na vida da tua família, dos teus filhos. Se Ele tem um projeto, Ele vai cumprir. Pode ficar em paz, pode ficar tranquilo. A tribulação vem, irmão. Vem, lógico que vem, mas você tem que ser mais forte. Igual o pastor falou, né? Que nosso espírito, nossa carne, a carne realmente é mais forte que o espírito. Mas vamos dar a volta por cima, irmão. No momento que você deixa o espírito ser mais forte que a carne, você está separado. O seu espírito comanda a sua carne, ele comanda o seu corpo, né? Traz você pela presença, cada vez mais pela presença do Senhor, né? Ele te edifica cada vez mais. Hoje eu comecei a gatinhar na presença do Senhor, né? Hoje começa um grande passo na minha vida. E eu creio que hoje vai ser uma das muitas das primeiras vezes que eu vou estar subindo e estar falando da palavra do amor de Deus para a nossa igreja. Eu creio que vai edificar muita gente, né? E falando aqui, voltando para José não teve o apoio da sua família. Eu também não tive, né? Eu me identifiquei nessa passagem por isso. A minha família, depois que eu estava no mundo, eu conheci ela. E infelizmente meu pai chegou nele e falou assim: você tem aquele rapaz vai te levar para a morte, ele vai acabar com a vida sua. Ele não dá nada mais, né? Ele falou, ela falou, eu falei, não, se ele tiver 1%
coisa boa, eu vou resgatar esse 100%. Passa o que passar, custa o que custar. E hoje eu estou aqui, irmãos, pela honra e glória do Senhor. Né? Então eu acho que Deus não prepara as pessoas, Ele tem algo preparado para as pessoas. Ele já tem algo preparado para a pessoa. Aleluia! Sabe, Ele apenas capacita você. Ele já está preparado ali, ó, no livro dele. Entendeu? Há 43 anos atrás, essa passagem já estava escrita no livro dele. Né? Meu servo vai estar pregando a minha palavra dia 14, dia 18 de abril de 2026, no sábado. Já estava escrito, irmãos. Né? Aí ele usou o pastor, a missionária Elisângela, para me fazer o convite. Né? Como eles são usados pelo Senhor. Então, eu creio que há uma conexão no céu e na terra. Né? E eu louvo muito a isso, que eu tenho uma igreja que me ajuda, um pastor que me ajuda, os irmãos que estão sempre uma palavra de carinho para mim, me perguntando. Né? E a gente é uma família, irmãos. Eu falo que a gente é uma família. Né? A família do mundo, a família do mundo não é perfeita, irmãos. Né? Sempre tem a família de José, os irmãos queriam matá-los, né? Mas o Espírito Santo de Deus usou os irmãos dele e falou: vamos vender ele, então, que é melhor que matar. Resumindo, deram uma chance para ele, ele foi vendido como um escravo e virou governador do Egito. Deus exaltou ele lá na frente. E a nossa vida não é diferente, irmãos. Somos humilhados, eu fui humilhado pela minha família, por alguns membros da minha família falaram que eu não era nada. Mas hoje, estou edificado na presença do Senhor. Tenho uma esposa maravilhosa que me segue, me ajuda, né? Me edifica cada dia mais. Eu louvo pela vida dela. Peço todo dia que o Senhor cuide dela, dê paciência para ela, porque eu estou aqui através, né? Hoje estou ministrando a palavra, porque eu já tinha uma promessa, né? Mas eu estou com ela na minha vida também, com muita paciência, muito amor, muito carinho, muita fé, para me ajudar. Né? Hoje estamos dois servindo ao Senhor, temos cargo na igreja, temos obrigações com o Senhor. E é muito bonito ver, né? Igual o irmão do meu irmão assim, eles vivem a palavra do Senhor. Então eles são, né? Eu quero ser como eles, eu vou ficar velho. Agora, não sair da presença, viver até o último segundo nessa terra, a presença do Senhor. Eles são uma pessoa, são um casal que já viveu, né? Já viu o sobrenatural de Deus agindo, então continuam vendo mais, e cada vez se aprofundando mais na presença do Senhor, né? Caminhando juntos de mão dada com o Senhor. Né? E é tão bonito ver isso, irmãos. Né? Eu creio que Deus não gosta disso, irmãos. Coisas grandiosas, assim, muito coisa enfeitada. Deus gosta de coisas simples, porque Ele veio na terra simples, né? Ele nasceu dentro de um coxo, para você ter ideia. Ele nasceu dentro de um coxo, e ele era peregrino. Ele não usava carruagem lá, ele andava com os discípulos, ia na cidade, pregava, libertava, curava, ia em outra, fazia também, curava, libertava. Ele não poderia vir como ele desceu, ele veio como humano, um sofredor, né? Como um humano normal. Ele poderia vir como um semideus, né? Andar numa nuvem, uma carruagem de fogo. Aí eu vou lá para Jerusalém, monta na carruagem de fogo e vai, né? Eu vou para tal lugar, a gente muda a carruagem e vai. Não, ele não fez assim, era peregrino. Ele ia, dormia no relento, comia o que tinha, ou às vezes nem comia, passava sede, né? A humildade dele, calcule, irmão, a humildade de Jesus na terra. Né? Hoje em dia tem muita gente que tem um carro mais aí, uns troquinha mais, né? Já passa pela gente que nós inclinados, né? E é tão triste ver isso, irmãos, porque Jesus foi tão humilde na terra, nasceu num coxo, viveu como a pessoa mais simples que poderia ter na terra, né? E peregrinou, fez tanta obra grande. Imagina, ressuscitar Lázaro, irmãos, né? Um homem humilde fazer isso, né? Ele poderia ser muito mais, mas não, ele procurou a humildade. O que ele deixa para nós aqui na terra? A humildade, né? A humildade acima de tudo. E eu aprendi, irmão, lendo um pouco da Bíblia, sabendo um pouco,
que a humildade leva você a patamares altos que você nem imagina. A humildade dá um poder aquisitivo de vida que você nem imagina, mas basta ser humilde, irmão. Deus transforma a sua vida, Ele edifica a sua vida de uma forma que você nem espera. E como sempre, pastor, todo mundo que apresentou aqui fala, que dá testemunho na palavra, colocar tudo sempre à frente para Deus. Você acordou de manhã, dedica esse dia a Deus. Fala, Deus, hoje eu acordei, mas está nas tuas mãos o dia. Deus, eu comprei essa motinha, não tenho que trabalhar, mas ele é do Senhor. Eu edifico para o nome do Senhor. Sempre entregue primeiramente a Deus tudo que você tem materialmente, né? Ou sonhos que você tem, entregue em nome de Deus. Né? Esse carro que eu tenho hoje, irmãos, foi orando muito a Deus, entregando muito a Deus. Né? Que eu tinha só uma NT, documento atrasado. Eu falei para minha esposa, vamos sair desse negócio, vamos procurar um carro documentado, a gente, né, eu trabalho igual doido, você me ajuda, e a gente está aí com o carrinho sem, né, tudo irregular. Ela pega, vou pedir a Deus, vamos orar a Deus. Passou alguns dias, Deus preparou essa bênção para nós. Eu pago uma parcelinha de todo mês, irmãos, dia 3. Quando é dia 28, o dinheiro já está na minha mão para mim. Eu já vou lá, já falo, quando Deus dá para você, irmão, o dinheiro brota, surge. Essa última quinzena mesmo, eu falei, nossa, acho que não vai dar certo. Apareceu um serviço do nada para mim. Aí veio esse dinheiro, me supriu minhas necessidades, eu já paguei o carro, né? Minha esposa tinha um sonho que eu olhei no quarto do nosso lado, uma coisa simples assim. Daí Deus honrou. Ela falava, essas contas que eu estou pagando, uma parcelinha aqui, uma parcelinha ali, para fazer o banheiro agora, para ficar meio pesado. Eu falei, Deus que você serve? Falei assim, meu Deus que eu sirvo? Falei, vamos lá. Já fomos atrás de discussão, Deus já estava lá na frente, já fiquei para Deus e antes, já só levei a lista. Ele falou, não, pode pegar a vontade aí, não pode pegar aqui. Vamos fazer assim? Eu falei, fechou. Está lá ele mais terminado lá, está um negócio, uma coisa simples, irmão, mas eu entreguei na mão do Senhor. Imagina, irmão, tudo que você, um alimento que você entregar na mão do Senhor, Ele vai sustentar você pelo dia inteirinho, irmão, né? Por isso que eu falo, tem muita gente, irmão, que não pode fazer uma refeição, né? Uma coisa tão simples, tem gente que está com sonda, né? Gente que está com problema no intestino, né? Hospitalizado. A gente hoje estamos aqui, ó, podemos contemplar esse céu lindo, podemos comer qualquer coisa, se alimentar. Às vezes não temos naquela saúde 100%, mas Deus nos supre cada momento. Deus está em tudo que é humilde, irmãos, pode ter certeza disso. Igual eu fiz um rascunho aqui, falei, poxa, vou falar, mas como todos os irmãos falam, irmão, não adianta você fazer rascunho, é o Espírito Santo que vai colocando na sua boca determinadas coisas para você falar, porque isso aqui eu que fiz, né? Pedi a orientação para o Espírito Santo de Deus, mas ele manda a gente falar totalmente diferente. E depois, irmãos, que eu comecei a viver a Bíblia, irmãos, viver assim como fala, viver como os irmãos viver a Bíblia, é simples, é como a página, viver um dia após o outro, mas em cima disso aqui, irmão, tenta fazer, nós com certeza, vocês aqui são assim, mas no momento que eu comecei a viver assim, irmão, uma página após a outra, em cima da palavra do Senhor, irmão, nada deu errado mais para mim. Eu posso falar isso com clareza e com firmeza, porque o Senhor me sustentou, me supriu, me ensinou a fazer, irmão. Hoje tudo que eu ponho a mão dá certo. Aleluia! Meu trabalho, eu vou lá, faço uma coisinha. Inclusive, alguns tempos atrás, eu trabalhava com o pessoal do mundo, né? Daí eu sempre pedi a Deus, me coloca num lugar melhor, né? Porque eu trabalhava com o empreiteiro. Aí o empreiteiro pegava o João Pedro, o Carlos, né? O pessoal dele lá. Daí um bebia, outro fumava maconha, outro cheirava cocaína. Daí chegou uma época que eu comecei a ver no serviço disso aí. E imagina, irmãos, eu não tenho vergonha de falar. Isso aí fez parte da minha vida, do mundo, cocaína, bebida.
quase me arrastou para a cova, mas não tinha promessa. Né? Aí eu pedi a Deus, Deus, tira daqui, eu tinha meu lugar. Hoje, aí muitas das vezes, aí Deus começou a preparar um serviço meio isolado, um biquinho ali. Foi que eu me afastei desse empreiteiro, porque ele era muito bom também, um amor de pessoa. Mas só que o ambiente que eu estava ali não era Deus. Eu sempre pedia para Deus, aqui no meu ambiente. E ele foi me afastando aos pouquinhos. É assim que Deus faz na vida da gente, sempre aos pouquinhos. Para você não se assustar. É igual uma criança que vai tirar a choqueira dela na maneira, aos pouquinhos. Quando vê, a criança vai libertando aqui. E Deus fez assim na minha vida. Hoje eu trabalho com 2 evangélicos, né? E o rapaz que nós queremos, no caso, é o patrão, ele só fala de Deus. De manhã, 6 horas da manhã, manda mensagem bíblica para mim, né? E eu creio que pelas atitudes dele é o nome de Deus também, né? Eu vejo que Deus colocou no lugar certo, entendeu? Tudo no seu tempo, né? E no meu trabalho, eu entrei a porta com ele, entrego tudo para Deus, eu estou com o Senhor e eu vou fazer minha vida aqui na terra. E tudo que eu coloco a mão dá certinho, não dá dor de cabeça. E quando eu estava lá, o pessoal do mundo, eu fazia as coisas, 2, 3 vezes não dava certo, já ficava bravo, já chutava a ferramenta, era só por Deus. Hoje não, eu estou num ambiente que tem calma, tem calmaria, meu celular o dia inteiro indo, cantando, né? Deus está 24 horas na minha vida, eu creio agora, porque no momento que você está no meio do escarnecedor, querendo ou não, Deus se afasta um pouco dali, né? Por mais que você não esteja participando, mas você está ali naquele meio, né? E o crente tem o ambiente certo, né? Porque o crente, por mais que esteja num bar, numa festa, que esteja pessoal do mundo, ali não é legal para o crente. Eu com a minha esposa, a gente vai, hoje em dia a gente frequenta, vai muito raro, mas festa de aniversário, né? Tem bebida, essas coisas, se a gente vai 15, 20 minutos, canta parabéns, fala, ou né, faz o que tem que fazer, nós vamos, capa só. Tirar meu ambiente nosso. O crente tem o ambiente dele, né? Porque o crente que está na presença de Deus, ele é treinado, né? De forma alguma ele está em lugar, nada pode atingir, ele fica em lugar só naquele cantinho dele ali, né? Hoje eu mesmo procuro ficar mais em casa. Hoje a minha vida é serviço na casa da igreja, louvando ao Senhor. Eu tenho um vínculo muito firme com Deus, né? No momento que eu falei, Jesus, mora na minha casa agora, faz parte da minha família, né? E hoje eu faço, ele faz parte da minha família, eu faço parte da família dele, né? Hoje eu tenho uma igreja para me congregar, temos a minha família maravilhosa aqui, dando essa oportunidade, né? E prestigiando de uma certa forma, né? Poderia estar toda a minha família aqui, ó, estranho, mas como está a palavra aqui, ó, de José, os 10 irmãos dele que iam matar ele, e veio e falou, não, José, você tem um algo diferente de nós, né? Você não é igual a nós. Você vai subir na vida, né? Você vai ser alguém, não vai ser um simples pastoreador de ovelhas igual a nós. Não, pelo contrário, ele queria tirar a vida dele, mas que ele tinha um chamado, né? Ele tinha um chamado para aquilo lá. O Senhor deu brecha para ele sair, para ele privar, foi levando ele devagarzinho, até levar ele governador de Egito, né? Onde era o lugar dele ficar, né? E eu creio, irmãos, que a nossa vida na terra aqui também não seja diferente nesse mundo que nós vivemos, né? Não é diferente, né? Por isso que temos que estar blindados, firme na presença do Senhor, né? Não é fácil, ser crente não é fácil, de forma alguma, né? Todos nós que sabemos que ser crente não é fácil, principalmente quem vem do mundo. Eu vim do mundo, né? Minha esposa, ela foi vacinada, mas viveu no mundo também, né? Ela conta relatos, né? Do mundo, o pastor também era do mundo, né? Então eu creio que se a gente não estiver firmado de verdade na presença do Senhor, é um escorregãozinho, tchau. Então, nesse mundo, a gente não pode dar brecha para o inimigo, é igual uma luta, né? Se você der uma brecha, o cara te falta a terra, você cai, você não levanta mais. E na vida espiritual também é assim, irmão. Temos que estar blindados 24 horas, para o inimigo não achar brecha na nossa vida, né? E graças a Deus eu tenho essa blindagem. Essa mulher, minha esposa, uma pessoa maravilhosa, quando ela vem utilizando de uma certa forma, ela opa, vem pra cá, senta aqui que eu vou explicar isso. Glória a Deus. Depois que eu comecei a entender, e outra irmão,
eu não tinha paciência para escutar. Ela falava lá. Hoje não, irmão. Hoje eu escuto sempre quietinho ela falar. Depois começa a andar com a mãe, de verdade. O Espírito Santo usa muito ela. Através dela, eu estou aqui, irmão, através dela. Porque se não fosse ela, visitar e mostrar os erros da vida, né? Os escorregão, era para me trazer de volta para o mundo. Mas graças a Deus, né? Eu estou firme na presença. Tem uma pessoa maravilhosa do meu lado. Só tenho a agradecer a Deus todos os dias por ela na minha vida. Porque através dela que eu estou aqui, irmão, né? Primeiramente a Deus, ao Senhor, mas se não fosse ela na minha vida, né? Ela me deu 2 filhos maravilhosos, que são a alegria da minha vida, são meu combustível para acordar de manhã. E eu creio, irmãos, que a nossa vida sempre está lembrada da presença do Senhor. Amém, glória a Deus. Passa rápido. Eu agradeço a oportunidade, mas é a primeira vez na produção do doutor. Então, eu agradeço a oportunidade, espero que Deus, né, seja pelo menos uma pesquinha assim, né, para os irmãos, né, de mensagem para os irmãos, porque eu sei que estou começando agora, estou partilhando agora, mas eu creio que isso aqui vai ser muitas das primeiras, irmão, eu peço desculpa por não dar horário, que eu me empolguei.